Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iazzi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores, Fernando Zillo, diretor de Novos Negócios e On Street, Luciana Almeida, diretora de Gente e Gestão, e Daniel Sorage, gerente de Planejamento e Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem sim crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iazzi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Boa tarde, é um prazer tê-los conosco. Meu nome é André Iazzi, eu sou o CEO da companhia e a gente vai hoje falar da divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Estapar. Falando dos destaques, na página 5, agora no dia 17 de novembro de 2020, a gente vai ter o início das operações da concessão da nova Zona Azul de São Paulo. Um contrato de 15 anos que a companhia ganhou alguns meses atrás e que passou aí o terceiro trimestre pela etapa final de transição e agora, como dito, no dia 17 de novembro, a gente começa a operar efetivamente. Nesse primeiro momento, ocorrerá uma expansão de 8.000 vagas novas, totalizando 51.000 vagas em todo o sistema. A missão da nova Zona Azul de São Paulo é otimizar o uso das vagas na via pública, usando tecnologia, aumentando assim a rotatividade, racionalizando e democratizando o uso do espaço público, assegurando assim maior fluidez para a mobilidade urbana, reduzindo o tráfego e também a poluição. Dentro das experiências que a gente vai trazer aos cidadãos da cidade de São Paulo, vai ter o mapa de ocupação em tempo real do nosso aplicativo, onde o usuário consegue saber, através de cor vermelha, amarela e verde, onde tem mais e menos ocupação nas ruas. Com isso, ele consegue se direcionar com mais precisão para o endereço onde ele quer ir. Avançando para a página 6, ainda nos destaques do terceiro trimestre, vamos falar de resiliência operacional e liquidez. Forte crescimento de 98,4% no nosso lucro bruto caixa quando comparado com o trimestre anterior. Na disciplina financeira, seguimos bastante eficientes, com redução de 46,3% nos custos operacionais e 21,6% de redução nas despesas administrativas, quando comparadas com o terceiro tri do ano passado. Reperfilamos todas as nossas dívidas de curto prazo, mostrando a capacidade e bancabilidade da companhia. Já garantimos e já temos em caixa
100% do funding que seria levantado junto ao mercado de bancos para equacionar o pagamento da outorga através da emissão de debêntures de médio e longo prazo. Ainda na página 6, falando um pouco da aceleração da transformação digital, começo destacando o e-commerce, onde o percentual de receitas via aplicativo e website cresceu 42% comparado com o mesmo período do ano passado. Produtos como reserva de vagas em aeroportos, arenas e tantos outros empreendimentos, assim como o pagamento mobile e a Zona Azul em si, passaram cada vez mais a ser digital, e isso é uma tendência na companhia e no mercado, e nós estamos plenamente preparados para isso. Falando um pouco de cuidado com as pessoas, a nossa jornada de RH passou a ser totalmente mobile, desde o recrutamento e seleção até o atendimento via chatbot no dia a dia e também no desenvolvimento pessoal da nossa turma. Em gestão operacional à distância, houve uma tremenda evolução em processos e tecnologias aplicadas à operação, de forma a gente ganhar mais produtividade, como, por exemplo, o checklist operacional diário passou a ser online, monitoramento também em tempo real de ocupação de vagas, entre tantos outros que acabam se conectando e estando integrado dentro da nossa sala de controle na sede da Estapar em São Paulo. Indo para a página 7, falando de investimentos e growth, a companhia alocou de capital nos anos 18 e 19 aproximadamente 320 milhões de reais, com duration médio dessa safra de 17 anos e meio. Já para o ano de 2020 e 2021, a companhia já comprometeu 626 milhões de reais, com duration médio dessa safra de 15 anos, ou seja, um crescimento aí de 95,6%. Destaque para o investimento em 2020 e 2021 da Zona Azul de São Paulo. Avançando para a página 9, onde a gente vai falar do monitoramento da Covid-19. Primeiro falando aqui de reabertura das operações. Como reportado no trimestre anterior, seguimos com 100% das nossas operações on-street ou zonas azuis em pleno funcionamento desde junho, sendo que o segmento é o que tem maior recuperação quando comparado com os demais. Falando de off-street, você observa que chegamos aí já no mês de outubro com 92,7% de abertura. Praticamente todas as nossas operações estão abertas, com exceções de arenas e instituições de ensino que ainda imparcialmente ou totalmente se encontram fechadas. Mas acreditamos que em breve, com a abertura das cidades, elas também irão se abrir e voltarão ao funcionamento normal. Avançando para a página 10, vamos falar um pouco de resiliência. Seguimos com rigor na disciplina de gestão de custos operacionais. Tivemos neste trimestre uma redução de 46,3% quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, frente a uma redução de 51,7% em nossa receita líquida. Continuamos com foco contínuo nas renegociações de contrato, com uma redução de 56,5% nos custos de aluguel no terceiro trimestre desse ano, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Em relação a CAPEX, de forma à preservação de caixa, nós reduzimos em 61,3% os investimentos nesse trimestre, quando comparado com o ano anterior, em especial os CAPEX discricionários. E tivemos ainda uma redução nos gastos gerais e administrativos na casa de 21,6%, também quando comparamos o terceiro TRI de 20 com o terceiro TRI de 19. Avançando na página 11, vamos falar da evolução do faturamento. Podemos observar no gráfico abaixo que claramente o pior já ficou para trás. Vimos evoluindo bastante na linha de roçativo e principalmente de zona azul, onde neste momento estamos apenas 13,1% em termos de receita, abaixo do mesmo período do ano passado. Esperamos que essa melhora ela siga evoluindo nos próximos meses. Passo agora a palavra ao Emílio Sanches, CFO da Estapar, que vai falar sobre os resultados do terceiro TRI de 2020. Bom dia, aqui é o Emílio que está falando agora.
Espero que todos estejam passando bem nessa pandemia. Vamos falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Falaremos sobre a evolução da nossa receita, nosso lucro bruto caixa, sobre a disciplina em manter os custos e nossas despesas, nossa situação financeira e a quantidade de operações e vagas em 30 de setembro. Indo para a página 13, fechamos o semestre com 665 operações, totalizando 386.500 vagas, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2019. Destacamos o crescimento de mais de 6.000 vagas nas concessões on-street, com a entrada das cidades de São Bernardo de Campo e Taubaté, ambas no estado de São Paulo, como já havíamos falado em nossa última conferência. Crescimento de mais de 11.000 vagas em contratos de longo prazo, mantendo nosso crescimento em operações de contratos de longo prazo. Do lado direito do slide, nossa distribuição de receita os 9 meses do ano estão nos principais ativos do setor: aeroportos, edifícios comerciais, shopping centers, saúde e concessões on-street, entre outros. Estamos presentes em mais de 70 cidades e 15 estados em localizações premium. O estado de São Paulo e Rio de Janeiro somados representam 76% de nossa receita líquida. Estamos mantendo nosso crescimento proporcional por todos os estados esse ano. Na página 14, ainda nesse trimestre, sofremos com o impacto do efeito Covid-19 na receita líquida da Estapar. Com a quarentena imposta nas principais capitais nesse período, nossa receita no trimestre foi 51,7% inferior ao mesmo trimestre de 2019, totalizando 135 milhões de reais. Ponto positivo: quando comparado ao segundo trimestre de 2020, nossa receita cresceu 57,9%. Ou seja, como falamos na última conferência, o segundo trimestre foi o pior trimestre da companhia e agora estamos vendo uma boa recuperação. Vale destacar que nossa receita vem recuperando-se mês a mês. Já vemos melhoras significativas em vários setores em qual atuamos, principalmente em shopping centers, edifícios comerciais, hospitais e on-street. Estamos bem confiantes com o crescimento da receita para os próximos meses e, de uma maneira geral, todos os segmentos da Estapar sofreram impacto e vem mostrando uma excelente recuperação. Na página 15, nosso lucro caixa com o impacto do Covid-19 reduziu em 70,8% em relação ao mesmo trimestre de 2019, totalizando 18,3 milhões de reais. Para efeito de comparação, excluímos os custos pré-operacionais da implantação do Zona Azul de São Paulo. Apesar do forte impacto na redução de nossa receita, as medidas adotadas de redução de custos e os contratos com a proteção do mínimo garantido mantiveram o lucro bruto caixa no período positivo. Assim como demonstrado na receita, se comparado ao segundo trimestre, nosso lucro bruto caixa cresceu mais de 98%, mostrando nossa recuperação mesmo no cenário ainda de pandemia. Indo para a página 16, aqui reiteramos o que já destacamos nas nossas divulgações anteriores para mitigar a redução da receita líquida que tivemos no período. Forte redução de mais de 46% que fizemos nos custos dos serviços prestados. ênfase nas renegociações de aluguéis em mais de 56% de redução em comparação ao mesmo período de 2019. Redução nos custos de mão de obra, operacional e reduções com outros custos. Também fizemos uma redução significativa no trimestre nas despesas gerais e administrativas, em mais de 21%. Todas as reduções e ajustes nas estruturas de custos e despesas foram realizados de forma sustentável e duradoura. Na página 17, demonstramos nosso EBITDA no terceiro trimestre de 2020. Como consequência do que falamos anteriormente do impacto em nossa receita devido ao Covid-19, nosso EBITDA no período foi negativo em R$ 1 milhão. Tirando excepcionalmente o impacto positivo do Zona Azul de São Paulo, devido à reclassificação contábil do IFRIC 12, nosso EBITDA ficaria em R$ 3 milhões negativo. Vale ressaltar que no mês de setembro já tivemos EBITDA positivo. Estamos recuperando rapidamente nosso EBITDA, dado a evolução da receita e nossa disciplina de custos e despesas. Na página 18, nosso FFO no período foi negativo em R$ 20 milhões, como vocês podem observar. Tirando o efeito do Zona Azul de São Paulo, como fizemos no EBITDA, nosso FFO ficaria em R$ 12,7 milhões negativo. Avançando para a página 19, nosso prejuízo no trimestre ficou em R$ 73,2 milhões. Excluindo o efeito do Zona Azul de São Paulo, nosso prejuízo ficaria em 49,9 milhões, impactado fortemente pela queda de receita e pela depreciação e amortização dos investimentos efetuados no passado.
Indo para a página 20, nossa dívida líquida no final de setembro estava em 564 milhões de reais. Fechamos o trimestre com caixa de 316 milhões de reais. Com esse caixa, estamos seguros para passar por essa fase da pandemia e cumprir nossas obrigações já contratadas para o ano. Todas nossas dívidas com vencimentos em 2020 foram renovadas. Indo para a página 21 e fechando a minha apresentação, temos a variação do caixa no trimestre. Abrimos o trimestre com 287,9 milhões em caixa. Tivemos uma geração de caixa operacional negativa em 4,1 milhões, ainda impactado pelo Covid-19. Também tivemos desembolsos de 5,4 milhões em depósitos judiciais, valor esse que já reconhecemos em nossos resultados, mas estamos discutindo judicialmente. Desembolso das despesas pré-operacionais ou outorga fixa do Zona Azul de São Paulo, o que consumiu 14,7 milhões de reais no trimestre. Nossa captação bem-sucedida das debêntures ligadas ao Zona Azul de São Paulo, entre outras liquidações e renovações do curto prazo. Tivemos a entrada de 300,3 milhões de reais. Dos 595 milhões de outorgas da concessão do Zona Azul de São Paulo, pagamos esse trimestre 225 milhões, pagamentos esses que se encerram em dezembro de 2020. Investimentos em CAPEX já contratados no período de 25,5 milhões, sendo que grande parte, ou seja, 14 milhões, refere-se ao Zona Azul de Santo André. Dessa maneira, fechamos setembro com saldo de 316 milhões em nosso caixa. Muito obrigado a todos e agora eu vou passar a apresentação para a Luciana Almeida, nossa Head de Gente e Gestão, que irá comentar sobre nossas iniciativas de sustentabilidade. Obrigada, Emílio. Gostaria de falar sobre SD na frente de Gente e Gestão e contar um pouco sobre o programa Nosso Elo. O programa Nosso Elo foi desenvolvido a partir do desafio de transformar a comunicação e tornar as relações mais aproximativas durante o período de distanciamento social. Então, a partir de uma escuta muito ativa, nós realizamos um mapeamento, uma pesquisa com os colaboradores, criando aí mais de 50 iniciativas com conteúdos exclusivos, de informação, de cuidado, fortalecendo o autodesenvolvimento e garantindo a conexão entre as pessoas. Destacamos ainda, dentre as iniciativas, a série Health Talks. Foram lives com conteúdos eleitos pelos próprios colaboradores, onde pudemos abordar inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, alimentação saudável, saúde emocional, até a prevenção do câncer de mama e ao autocuidado. Indo para o slide 24, gostaríamos de falar sobre a Academia Estapar, a nossa plataforma de desenvolvimento e educação. Trata-se de uma plataforma com mais de 400 conteúdos disponíveis para 100% dos nossos colaboradores. E mesmo em época de pandemia e distanciamento social, atingimos cerca de 95% de engajamento. Foram mais de 100 mil horas de treinamento até setembro, o que significa dizer que, em média, cada colaborador recebeu cerca de 20 horas de treinamento, número superior ao praticado pelas indústrias de serviço no mercado. Bom, agora eu deixo vocês com a André Iazzi, que segue com as considerações finais. Muito obrigada. Já na página 26, em considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção e destacar que o pior da crise já passou. E, considerando a nossa posição de mercado extremamente vantajosa, nos beneficiaremos cada vez mais da retomada da atividade econômica. Acreditamos que os ajustes feitos em nossa operação são de longo prazo e manteremos a disciplina na gestão de recursos em linha com a retomada das nossas receitas. Falando na gestão da liquidez, apesar do cenário desafiador, reperfilamos todas as nossas dívidas, acessando novas linhas de financiamento e a partir de setembro já voltamos a registrar um EBITDA ajustado positivo. A nova Zona Azul de São Paulo vai ser um salto transformacional em nossos resultados financeiros, na nossa transformação digital e na melhoria da mobilidade urbana da sociedade paulistana. Muito obrigado a todos por ter nos ouvido e estar conosco até aqui. Vamos abrir na sequência para perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1.
Para retirar a pergunta da fila, digite *2. Aguarde enquanto coletamos perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Elvis Credendio, BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir. Bom dia, André, Emílio. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. Basicamente, a primeira é sobre o segmento On Street. Se vocês puderem comentar como está a recuperação agora, né, em outubro e no início de novembro, e como que acham, né, que essa performance que vocês estão observando nesse segmento deve conversar, né, com a expectativa que vocês tinham previamente para a operação, né, da Zona Azul de São Paulo. Se acham que existe algum espaço para a performance da Zona Azul de São Paulo surpreender para cima versus o que vocês esperavam quando bidaram a concessão. E a minha segunda pergunta é do lado de oportunidades de consolidação de mercado, né, meio esse cenário mais adverso dado Covid. Especialmente consolidação, né, em segmentos que a retomada tem sido mais gradual, né, como aeroportos e shoppings. E dado que a Estapar, né, a companhia líder nesse segmento e tem mais acesso a capital, teoricamente é a que teria maior capacidade de consolidação. Então, nesse sentido, se vocês têm visto, né, alguma oportunidade de consolidação nesses dois segmentos e como que acham que poderiam capturar essas oportunidades do ponto de vista de capital, né? Se via equity, se via mais de... É isso. Obrigado. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos. Quem está falando é André Iazzi, eu sou CEO da companhia. É um prazer tê-los aqui na nossa divulgação de resultados do terceiro trimestre. Em relação à primeira pergunta do Elvis, é importante a gente pensar que o On Street ela é a primeira opção de um usuário. Por quê? Ela é sempre a vaga mais disponível para onde o usuário está indo, mais próximo, em geral, ao local onde ele pretende parar e pretende ser o seu polo gerador, né, um prédio, um hospital, ou o que for. E também, em geral, é a mais barata, né, do ponto de vista de custo, de tarifa, né? Então, ela costuma ser a mais acessível. E isso vem se mostrando uma realidade quando você vê que o nosso faturamento bruto nos últimos meses, em comparação com o mesmo período de 2019, ele está apenas 13% abaixo, o que mostra, de fato, que essa minha afirmação anterior vem se provando ser uma verdade, né? A gente acredita que a continuidade da abertura das cidades, né, a ampliação do uso do comércio, do tempo, em especial nas grandes cidades, fará com que esta evolução continue da forma que está, ou seja, bastante acentuada para os próximos meses. Óbvio que a gente sempre depende da maior ou menor abertura das cidades, mas estamos extremamente otimistas. Como isso se reflete nas nossas projeções da Zona Azul de São Paulo, a gente acredita que as projeções que a gente fez, elas seguem as mesmas. Tá? Não acreditamos que tenham neste momento, muita variação para cima ou para baixo, baseado que a gente já considerou nas nossas estimativas os impactos da Covid até aqui. Mas, como dito, tem muitas variáveis ainda que a gente não sabe que podem ocorrer, como uma segunda onda ou algo assim, que neste momento nós não acreditamos, não vislumbramos. Então, a nossa melhor estimativa no momento é que siga com a nossa projeção realizada. Em relação à segunda questão de consolidação de mercado, é natural que numa situação tão adversa você tenha momentos de oportunidades de M&A grandes. Isso, de fato, ocorre naturalmente nesse tipo de situação e também no nosso mercado. Então, a Estapar segue extremamente atenta a esse tipo de oportunidade, desde que ela gere valor à companhia e seus acionistas, né? A gente é muito disciplinado na alocação de recursos, né? Então, sim, seguiremos oportunidades, sim uma oportunidade, uma linha de crescimento, mas também a gente entende que em futuras concessões de novas operações de Zona Azul é uma importante linha de crescimento, como a companhia vem conquistando organicamente bons contratos, o que nos coloca, como foi falado anteriormente, numa posição bastante vantajosa. Tá? A gente imagina que a gente possa financiar essas operações no futuro através de dívida ou através de troca de ações ou mesmo de novo equity, que pode ser discutido no futuro. Não há nada definido em relação a isso, mas pode ser sempre uma opção.
Acho que a vantagem de você ser uma empresa pública é que você tem mais flexibilidade de utilizar estruturas de capital diferente. Agradeço, Elvis, as suas perguntas, espero que eu tenha as respondido. Ficou muito claro, André. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Igor Alteiro, de Santander. Por favor, Igor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. 2 pontos do meu lado aqui, né? Primeiro ponto com relação à Zona Azul São Paulo, né? Imagino que seja uma vitrine para o país como um todo. Então, dito isso, eu queria entender com vocês, assim, como é que tem sido o avanço das conversas com outras cidades, né? Se tem acontecido. E o segundo ponto é mais com relação ao trabalho que vocês têm feito aí na questão de corte de custos e despesa, o quanto que vocês acham que dá para ganhar de eficiência para frente, né? Ou se vai ter que voltar a subir um pouco à medida que a companhia retoma um pouco mais forte aí. É isso do meu lado, obrigado. Bom, indo para Igor, obrigado, prazer tê-lo aqui. Indo à primeira pergunta, a gente acredita que, infelizmente, dado a restrição de capital que os estados, municípios e a própria União vai ter, no nosso caso, as zonas azuis são reguladas pelos municípios, a gente acredita que haverão novas, boas e grandes oportunidades de concessão nesse sentido, né? Um importante equipamento de mobilidade urbana das cidades, ou seja, as vagas em via pública, serem democratizadas, rodarem mais, como consequência, diminuírem o tráfego, é algo muito importante nas cidades. E pode ser, em muitas cidades hoje, uma linha de despesa. E se ela faça a concessão, normalmente isso pode gerar outorga, como gerou a Zona Azul de São Paulo, como pode tirar esse custo do município. Então a gente acredita que, infelizmente, de novo, pela crise, haverão sim muitas concessões de Zona Azul pela frente. Tá? Existem algumas que já estão em andamento, tem PPMIs, PMIs que estão andando, e tem outras que ainda não estão andando, mas que a gente acredita que naturalmente vão ocorrer. E é sim uma linha importante que a gente acredita de crescimento, não só da Zona Azul de São Paulo, que de fato é transformacional na nossa questão de números futuros, mas também em outras oportunidades que vão surgir. Indo para a pergunta 2, eu vou responder o começo e a segunda parte eu vou pedir para o Emílio me ajudar e responder junto comigo. Primeiro, a gente fez, ao longo desse processo de Covid, lá que começou para nós em meados de março, com a nossa sala de guerra, na nossa visão a gente foi bastante rápido nas ações, a gente conseguiu tomar ações profundas e que, como comentado pelo Emílio anteriormente, elas serão sustentáveis no longo prazo. Então a gente mudou processos, evoluiu tecnologias, melhorou a forma de trabalhar, com isso a gente ganhou muito mais produtividade, ou homem receita, ou homem margem, né? Então, por pessoas a gente já foi mais eficiente, assim como aquilo que a gente falou no roadshow e falou frequentemente, os nossos custos de aluguéis, que são os principais custos, eles se reduzem e caem junto com a nossa receita. E assim como também ela for se recuperando, ela volta, eles são totalmente variáveis. Então, isso nos traz uma proteção natural para o nosso negócio, diferente talvez de outros setores, né? Além dos nossos contratos, que a gente tem alguns deles com mínimo garantido, que nos trazem esse tipo de proteção também, mínimo garantido para o nosso lado, para o lado da companhia, né? Então, a gente tem um nível de proteção alto. Mas eu gostaria que o Emílio completasse aqui com mais algumas colocações. Obrigado. Oi, Igor, tudo bem? Bom dia. O Emílio que está falando agora. Só acrescentando o que o Dega falou, eu acho que a gente tem um valor muito grande implícito aqui na companhia, que é o nosso time de operações. Essa turma fez um trabalho incrível agora esse ano, né, junto com a nossa equipe aqui vamos dizer assim, do back-office, de redução de despesas. Aprendemos todos juntos a manter esse custo, né? Então, acho que é aquele ditado antigo que a gente fala sempre, né? Na crise que a gente aprende muitas coisas. Então, a empresa evoluiu muito tecnologicamente, nosso time de operações evoluiu muito na forma de gerir a empresa, principalmente cada operação, com menos pessoas, com umas renegociações de contratos que nós fizemos, não só de aluguéis, mas também com os nossos principais fornecedores. Isso praticamente vai ficar um aprendizado e vai ficar perene na companhia. Quando a gente fala aqui no back-office, é a mesma coisa, né? Então, desde redução de aluguéis que nós temos aqui internamente, todos os nossos contratos que nós fizemos,
reduções de pessoas, que também não haverá recontratação. Estamos trabalhando com 2021 com o mesmo número de headcount no administrativo. Então, estamos bem confiantes, a equipe está muito confiante que essas reduções, essas despesas não voltarão ao patamar anterior. Nós ganhamos muita produtividade na companhia, então estamos muito confiantes. A receita voltando às bases que eram do passado, a gente certamente haverá ganho de margem. E isso vai ser perene aqui para a companhia para o resto dela. Tá? Então, estamos bem satisfeitos e bem felizes por ter passado por essa transição de uma maneira até, de certa maneira, tranquila e com um retorno muito grande para a companhia. Tá ótimo, bem claro. Obrigado, Emílio. Obrigado, DH. A nossa próxima pergunta vem de Gabriela Serrante, do Citi. Por favor, Gabriela, pode prosseguir. Olá, bom dia. Muito obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber sobre os aeroportos. Muitos deles ainda estão com a cooperação reduzida e tudo mais, só que eles representam um bom share do orçamento de vocês. E eu vi também que eles utilizam a prática de preço mínimo. Então, eu queria saber se essa prática se restringe só a essa operação ou se a gente deve ter mais contratos nesse molde. E uma segunda pergunta também bem rápida, sobre as multas em São Paulo, pelo menos, elas não estão mais sendo enviadas para os infratores, desde março, elas não estão chegando. Eu queria saber como isso vai afetar os números de vocês e qual a expectativa para retomar a patamares pré-Covid. Obrigada. Gabriela, muito obrigado pelas suas perguntas. Vamos lá. A primeira, em relação aos aeroportos, de fato, é um setor bastante impactado, como todos sabem, o setor aeroviário pela Covid. Há uma restrição maior de voos, não só nacionais, mas internacionais. A gente vê uma recuperação constante também nesse setor, mais acentuada agora nos últimos meses, né? O que nos traz tranquilidade, eu acho que é um pouco da tua pergunta, é que a maior parte dos principais contratos que a gente tem de aeroportos, na qual foi feita uma modalidade de outorga no início, por um contrato de longo prazo, a gente tem níveis de reequilíbrio desses contratos e proteção de um mínimo de retorno na previsão desses contratos. De tal sorte que eu possa ou alongar o contrato, ou eu possa reduzir aluguéis futuros que eu vá pagar, de tal sorte que se mantenha aquilo que foi contratado inicialmente pela companhia. Então, isso nos traz um nível de proteção no tempo para esses contratos que a gente vai ver, já está vendo hoje, vai ver no futuro. Acredito que esse tipo de operação, independente de aeroportos ou outros setores, conforme surgem oportunidades e tem um retorno atrativo, a gente entende que é um tipo de negócio bastante interessante de investir, né? Pois ele traz, em situações, em ciclos econômicos ruins, um nível de proteção adequada para aquele capital que foi investido. Tá? Então é algo que a gente sim continua no nosso pipeline, outras oportunidades de aeroportos ou não, né? Então eu acho que isso é a questão. Em relação a multas, eu vou passar aqui para o Fernando Zillo, que é o diretor de On Street, responsável por toda a área de On Street e também em São Paulo, para falar um pouquinho dessa questão de multas no Brasil. Bom dia a todos. Fernando Zillo falando aqui. Bom, com relação a multas, né, é importante destacar a seguinte informação. Você colocou bem que as multas não estão sendo comunicadas, né? O processo de despacho, vamos dizer assim, de comunicação das multas, de fato ele foi suspenso por enquanto, por conta da pandemia, e é muito em função, tá? É muito importante entender isso, que é muito em função do propósito de evitar aglomeração em espaços públicos de munícipes, né, no Brasil afora, tentando percorrer o caminho de justificar ou de se defender. Porém, isso não significa que as multas não estão sendo autuadas, tá? O poder público, ele precisa cumprir esse dever e essa função. Então, por mais que não está chegando uma comunicação de uma multa na sua casa, a infração está sendo registrada, está sendo armazenada para posterior comunicação. Tá? Então, esse processo, ele em breve, né, conforme as coisas estão evoluindo, vai se normalizar. A gente vem acompanhando isso de perto e a gente tem
uma visão de que isso vai se normalizar em breve, conforme os indicadores vêm funcionando, tá? Então, não antecipamos que isso será algo muito agravante para o nosso projeto ou para a nossa divisão de On Street. Até porque, acho que o André já comentou aqui, dando uma referência mais recente, das nossas linhas de negócio da empresa, é a que já voltou de uma forma mais veloz, né? Então, e vale destacar, por fim, que essa questão ela não se aplica só a São Paulo, ela se aplica ao Brasil inteiro, tá? Então, espero ter respondido a pergunta aqui com relação a esse processo. Perfeito, obrigada. Bom dia a todos novamente. O André falando. O Daniel vai ler duas perguntas que chegaram agora pela internet. Pode ler a primeira, Daniel, por favor. Tá. A primeira pergunta é de Davi Duarte, da Credit Corp Capital. Bom dia. Como vocês estão esperando o ramp-up da Zona Azul? Bom, Fernando Zilo novamente falando aqui. O projeto da Zona Azul, ele está prestes a entrar no ar. O Go Live é dia 17/11. O nosso plano de negócio original tem um prazo de maturação previsto algo em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Tá? Lembrando que o projeto de São Paulo ele vai revolucionar vários aspectos do serviço público atual. Tem praticamente 3 dimensões aí de evolução. Uma que é na própria parte de interação com o usuário, distribuição do cartão azul digital. Então, o aplicativo vai surgir com um mapa de ocupação em tempo real das vagas na cidade, vai trazer muita visibilidade, muita eficiência para esse processo. O segundo, e muito importante, é o processo de fiscalização, o apoio que a gente vai dar de forma automatizada para promover a rotatividade das vagas e, por consequência, aumentar o poder arrecadatório. Então, a gente antecipa, respondendo a pergunta objetivamente do ramp-up, voltando, assim, a gente vem enxergando que a Zona Azul, como primeira escolha de estacionamento mais econômica e mais conveniente para o usuário, munícipe, não só em São Paulo, mas nas outras 22 cidades que operamos, ela é a primeira a voltar e já voltou, e aí a gente tem uma queda de 15% a 10%, de modo geral, a níveis pré-Covid. Então, isso é muito bom, mostra que a gente está no caminho idealizado originalmente e a gente antecipa, né, que esse ramp-up ele ocorra para São Paulo em particular entre 1 ano e meio e 2 anos. Vou passar para a próxima pergunta. Daniel, por favor. Bom, a próxima pergunta foi feita por Marco Barcelos, da instituição FINEP. Bom dia. Com relação ao endividamento, vocês enxergam alternativas de funding de forma a alongar o perfil e diminuir o custo? Qual a relação dívida líquida EBITDA atual e qual a projeção para 2021? Bom, Marco, obrigado pela pergunta. O Emílio que está voltando a falar com vocês. Com relação ao nosso endividamento hoje, em termos de renegociação, tudo que a gente teve que fazer em 2020, a gente fez com muito sucesso, inclusive a captação do Zona Azul. Temos espaço sim, já estamos trabalhando nisso, tá, para os próximos meses, trabalhando com os bancos para tentar fazer esse alongamento de dívida. Lembrando que a gente passou pela pandemia, que era o nosso grande risco, dizemos assim, a gente conseguiu fazer todas as captações e as renovações, e fizemos de uma maneira muito assertiva. Nós estamos trabalhando agora para alongar tudo isso, está muito próximo aos bancos. Os principais bancos credores aqui são os mesmos, né? Que são Bradesco, Santander e Banco do Brasil, que eles participaram do IPO com a gente. Foram esses mesmos bancos que deram esse crédito para a gente, por passar por essa fase, e principalmente os 300 milhões, que foi o fund do Zona Azul de São Paulo. Então, a gente está muito próximo. O nosso business case da companhia, o nosso business plan, ele está sendo muito assertivo, né? Nos últimos anos, a gente foi muito assertivo com relação a isso. Nós temos a plena confiança deles, pelo profissionalismo, a equipe que nós temos e tudo que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, estamos super confiantes que essa renovação vai ser dada nos próximos meses.
Com relação à atividade líquida e EBITDA esse ano, vamos dividir 2020 e 2021, 2020 realmente vai ser, a gente não tem nem como falar sobre isso de múltiplos, né? Porque o nosso EBITDA, como a gente vem mostrando, vai ser um EBITDA e com o pré-operacional do Zona Azul de São Paulo, que não tem receita praticamente esse ano, começa agora em novembro, mas a gente vem suportando o pré-operacional, jogando nosso EBITDA para baixo, isso tudo alinhado com os bancos também. Então a gente está tranquilo, não temos essa relação praticamente em 2020, mas em 2021 vai já estar dentro dos covenants previstos que nós temos aqui internamente, tá? Então não vamos ter nenhum susto com relação à antecipação de dívida, que algumas pessoas, alguns analistas falam com a gente. Então estamos bem suportados pelos bancos, tudo combinado, e esse combinado não é de agora, foi combinado lá pré-IPO até, né? A gente fez um projeto IPO mais as renovações das dívidas, passando 2020, então 2021 outro ano, uma outra proposta, sim, renovando todas as dívidas, tendo a recuperação da nossa receita e chegaremos em 2021 com o nosso plano de negócios muito bem resolvido. Bom, voltando aqui com o Daniel para mais uma pergunta do Celso Silveira, também do FINEP. Bom, a pergunta do Celso é: qual a opinião sobre a ocupação e crescimento dos segmentos off-street, alugados, contratos, concessões, no momento da pandemia? Enxergam o retorno às mesmas expectativas de ocupação e crescimento antes da pandemia ou uma parte dessa redução deverá ser permanente? Qual a opinião sobre possível mudança estrutural na utilização de vagas comerciais, empresariais, aeroportos e eventos? Celso, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos iniciar dizendo que a nossa expectativa é, tal como a gente falou, que eu falei um pouco da Zona Azul, da questão da crise financeira que vai fatalmente tomar a questão pública dos estados e municípios em especial, e União, a gente vê que vai faltar investimento para o transporte coletivo de massa, né? Obviamente, a priorização vai acabar sendo fatalmente por saúde e educação, eventualmente segurança pública e, por fim, deve vir aí a mobilidade urbana. Com isso, a gente acredita que os grandes gargalos de infraestrutura que existem no Brasil, em especial em transporte de massa, em especial sobre trilhos, eles vão se agravar. Como consequência, a frota cresce, né? Essa é a natureza desse negócio, é o fator natural. E aí os estacionamentos sempre são muito importantes nesse processo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de pontuar, que é a nossa visão. A segunda questão, que é importante dizer, a gente entende que culturalmente, e a gente já está vendo isso em N pesquisas, quando se fala da questão da utilização de transporte em que você divide espaço com outras pessoas. Então, quando a pessoa tem a opção de ter um carro próprio, ou de alugar um carro, ou de assinar um carro por assinatura, ele vai optar por isso se ele tiver esta possibilidade, em detrimento a dividir espaços em qualquer tipo de transporte, seja coletivo, seja trem, seja metrô, ônibus e etc., aplicativos e assim por diante. Então, a gente tem visto que isso é uma tendência. Então, a gente tem percebido que em algumas operações nossas, aliás, bastante operações nossas, a gente tem percebido que tem havido um aumento do que a gente chama de ratio, ou seja, a quantidade, por exemplo, em aeroportos, que a gente mede muito, de carros por passageiro. Embora tenha caído o número de passageiros, a gente percebe que a quantidade de pessoas utilizando o carro é maior do que era anteriormente. E a gente acredita que isso vai ser uma nova tendência, pelo menos aí nos próximos anos, né? Talvez, obviamente, caia um pouco após a chegada da vacina, é natural, mas que isso segue como uma tendência, porque de alguma forma o Brasil, diferente de Ásia e outros países, não tinha vivido essa realidade talvez tão perto de uma pandemia, né? Então isso também é algo que a gente observa com clareza. Quando a gente olha em projeção, é natural que alguns segmentos, como aeroportos, que foi muito impactado, arenas e outros, eles vão demorar um pouco mais para se recuperar. Não quero aqui precisar o tempo. Por outro lado, a gente vê outros setores, a gente falou bastante da Zona Azul, hospitais, shopping center e outros empreendimentos que a gente está que já tem um retorno, eu diria que quase em padrões pré-crise.
Dito isso, a importância na nossa visão macro do estacionamento como equipamento de mobilidade urbana, ela vai ser ainda maior na pandemia e principalmente no pós-pandemia, né? Quando o tráfego começar a voltar ao normal, e a gente acredita que a gente vai ver aí um aumento, então, de pessoas utilizando o transporte individual. Tá? Então essa é a nossa visão macro para isso. Espero ter respondido ao Celso. Muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra agora ao Sr. André Iazzi para as considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Eu queria agradecer a todos pelo tempo, pela dedicação de nos ouvir. Estamos muito motivados aí com a evolução das coisas, a redução da crise. Esperamos que essa tendência continue a ocorrer daqui para frente. E meu muito obrigado novamente a todos. Um bom dia, um abraço, até logo. A audioconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.